Essa mensagem eu vou precisar da participação de vocês. Eu vou para citar algumas passagens. Peço que você fique atento, tem que achar primeiro. Pode ter, tá bom? Mas, quando se fala de fidelidade, é algo interessante, porque nós sabemos que Deus é um Deus fiel. E a Bíblia também diz que Deus é um Deus bom. Né? Ele é um Deus que galardoa aqueles que o servem. Ou seja, ele é um Deus que abençoa. Isso é um fato na Bíblia. Deus é um Deus que abençoa aqueles que o procuram. Isso é muito bom saber, né? O problema é que muitos só buscam Deus, muitas das vezes, por coisas materiais. Né? Sabendo que Deus é um Deus generoso, é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, muitas pessoas, quando o buscam, muitas vezes é somente porque querem algo físico. Né? Querem um carro, querem uma casa, querem um emprego, querem cura, querem isso. Coisas físicas. Né? E Deus, assim mesmo, ainda abençoa. Como o nosso Deus, ele é um Deus bom. Agora, o discípulo fiel a Deus, quando se refere à fidelidade, ele vai ser fiel a Ele, independente de ter pouco ou de ter muito. Ele vai ser fiel a Deus, mesmo que não tendo nada. Ele vai continuar fiel a Deus, mesmo que Deus não dê aquilo que ele está querendo, ele vai continuar fiel a Deus. Discípulo fiel a Deus, ele é fiel tanto no pouco como no muito. Ser fiel a Cristo vai além apenas dos cultos aos domingos. Vai além de estarmos aqui cultuando Ele no domingo. Vai muito mais além disso. Né? Ser fiel, muitas das vezes, vai levar o servo de Deus a sofrer pela causa de Jesus. E nós vamos aprender 3 atitudes que a fidelidade causa na vida do cristão. 3 atitudes que vai gerar em nós alguma coisa. Então, a primeira coisa que a fidelidade gera é o temor. Peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quem achou, pode ler. E outra pessoa vai ler Filipenses, capítulo 2, 12 e 13. Quem achou, pode ler, por favor. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso. Filipenses, quem achou? Capítulo 2, 12 e 13. 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Viram aí que coisa interessante? Tá? Paulo escrevendo, dizendo, olha, Pedro estando aí, ou estando ausente, eu vou saber que vocês continuam fiéis a Deus, temendo o seu nome, tá? Exercendo a sua fidelidade com temor, com tremor. Agora, quando nós ouvimos essas palavras de temor, né, indica para nós que aquele servo fiel não é que ele vai andar com medo de Deus, é que ele vai caminhar no respeito ao Deus que ele serve. Esse é o temor. E como ele leu em Provérbios capítulo 1, versículo 7, é o princípio de tudo. Se eu sou um homem ou se eu sou uma mulher inteligente,
A inteligência vai me levar a entender que há um Deus que precisa ser respeitado, precisa ser honrado, precisa ser glorificado. É o princípio de tudo, o princípio do saber, da sabedoria, os sábios, né? Aqueles que procuram ser inteligentes no mundo, precisam entender que a maior inteligência precisa aplicar ela em conhecer Deus, em saber quem Ele é, em saber que existe um Deus em que eu posso confiar. E sabendo disso, eu vou então respeitá-lo, caminhar ao lado dele, respeitando a sua autoridade. E a fidelidade, ela vai gerar na vida do discípulo reconhecimento de Deus, em saber que ele é superior a tudo e a todos. Olha só. Então, a primeira coisa que a fidelidade gera é o temor a Deus. É o reconhecimento da sua autoridade. E eu vou caminhar com ele, entendendo que Deus é superior a mim. Porque, infelizmente, o ser humano, ele acha que ele é superior a tudo. E muitos deles acham que é superior até Deus. Tá? E não é assim. Mas aquela pessoa que é fiel a Deus, sabe quem ele é. Quando ele realmente é fiel, a fidelidade vai gerar no seu coração o temor a Deus. Então ele vai caminhar com ele, sabendo quem é Deus para ele. Ele vai respeitar como o Deus que ele é. Segunda coisa que a fidelidade gera na nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, alguém falou. E 1 João 2, 15 a 17. Vamos ver a segunda coisa que a fidelidade gera na vida daquele que é fiel. 1 Pedro 1, 15 e 16. Quem achou para mim? Pelo contrário, seguindo a santo aquele que nos chamou, tornai os santos também, vós mesmos segundo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso. 1 João 2, 15 a 17. Não haveis lá, se alguém não fala deixar porque tudo criado, a beneficência da carne, a beneficência do diabo, e a cerveja da vida, e a meta faz com que o filho faz e a sua beneficência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só que promessa bonita, né? Para aqueles que são fiéis. Estamos vivendo no mundo, mas ele disse que o mundo passa. E todas as coisas que existem no mundo, as consciências, ou seja, os desejos que o mundo oferece, isso vai passar. Quem vai passar desta terra para outra, ou seja, para a eternidade, é aqueles que fazem a vontade de Deus. E ele diz, sede santos porque eu sou santo. Significa que aquele que é fiel a Deus, a fidelidade vai gerar no seu coração, na sua vida, uma vida de santidade. Olha só que coisa interessante. Quem é fiel, a fidelidade vai gerar na sua vida, na nossa vida, santidade divina. O cristão fiel, ele entende que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele vai viver uma vida separada do mundo, ou seja, ele vai evitar o pecado, porque ele é fiel a Deus. E aquela fidelidade vai gerar nele uma percepção daquilo que não é do agrado de Deus. E ele vai perceber que eu não posso fazer isso, porque eu sou fiel a Deus. Então aquilo vai gerar no coração dele, aquilo vai incomodar ele.
ao ponto de ele falar: não posso fazer isso. Por quê? Porque eu temo a Deus, porque eu tenho que ser santo, como meu Pai é santo. Eu tenho que ser separado daquilo que é mal. Isso vai mostrar a minha fidelidade a Deus. Terceira coisa, para a gente finalizar, que a fidelidade gera na nossa vida. Abra lá em Colossenses capítulo 3, 23 e 24. E outro abre em Mateus 10, 37 a 39. Colossenses 3, 23 e 24. E Mateus 10, 37 ao 39. Quem achou, pode ler. E tudo quando fizer, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança a Cristo, o Senhor serve. Certo. Deu para ouvir aí o que ele falou? Tá? Vamos lá, então. Mateus 10. Quem achou? 37 a 39. Ele já falou, mais do que não é dele, não é dele, ou a filha, mais do que não é dele. Quem não toma a sua vida e não segue o caminho, não é dele. Quem achar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por causa de achará. Olha que coisa interessante. Amor e empírico no meio da fidelidade a Deus. Quem é fiel, ele disse que tem que amar menos. E aí ele coloca algo que é muito precioso para nós. Família. Quem amar mais a mãe, quem amar mais o pai, quem amar mais a sua mulher, quem amar mais o seu marido, quem amar mais seus filhos, do que a mim, não é digno de mim. Significa que eu tenho que amar menos as pessoas e tenho que amar mais a Deus. Significa que a fidelidade vai gerar em mim responsabilidade diante de Deus. Eu vou ter que assumir uma responsabilidade de amá-lo, de colocá-lo como prioridade. Porque ele diz lá que o amor que eu tenho por ele, se é verdadeiro, eu vou ter que então negar a mim mesmo e carregar a minha cruz. Cruz significa responsabilidade. É eu assumir meu compromisso com ele de ir até o final do Calvário. Claro que nós não vamos para o Calvário físico como Jesus fez, mas é no sentido de ir até o final de nossas vidas, cumprindo nosso compromisso com ele. Quando nós falamos aqui na frente de testemunhas, quando fizemos a confissão, dizendo que ele é o meu Senhor e o meu Salvador a partir da vida. Eu preciso entender que a fidelidade vai gerar em mim responsabilidade. Leia novamente Colossenses 3, 24. Ivone. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Então, Colossenses 3, 23 e 24. 3, 24. E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Viram? Façam para o Senhor, não para homens. É claro que nós vamos servir os homens, como se fosse para o Senhor. Só que, quando ele coloca o contrário, ele está mostrando que nós primeiro precisamos pensar que a nossa responsabilidade é com Deus. Ele é que eu tenho que glorificar. Porque se for para agradar os homens, eu vou deixar Deus para depois.
Né? Por isso que eu tenho que pensar primeiro, eu vou agradar os homens, mas eu primeiro tenho que agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus da maneira como eu estou servindo? Ou seja, será que eu estou servindo, agradando a Deus? Ou eu estou agradando os homens? A fidelidade vai gerar em mim uma responsabilidade de assumir um compromisso real com Deus. Qual é o compromisso que eu fiz com Ele? De ser fiel todos os dias da minha vida. E o que eu estou fazendo? Qual a responsabilidade que eu estou assumindo diante dele? O que eu estou fazendo da minha vida? Que ministério eu estou participando? E se eu estou participando de algum ministério, será que eu estou honrando com o meu compromisso diante de Deus, de honrar o nome dele, de fazer o meu melhor para ele, chegar no horário certo para ele, cumprindo aquele compromisso de fazer o melhor, de entregar o melhor? Ou eu ando desleixado porque eu estou fazendo com os homens? Tanto faço como quanto eles. Mas se é para ele, eu tenho que fazer o meu melhor. Porque a fidelidade, quando eu sou fiel a Deus, eu quero fazer o meu melhor. É assim quando nós conhecemos as mulheres, né? Os homens, estou falando dos homens aqui. Queremos fazer o melhor por elas. Quando está naquela fase de namoro, né? Quer chegar até lá na casa dela, quer chegar cedo, marca o horário, quer comprar um presente comigo. E Deus, como é que fica? Quando é para Deus, como é que eu me porto? Qual é a minha responsabilidade diante dele? Com aquilo que ele entregou nas minhas mãos para fazer. Como é que eu estou tratando as coisas de Deus? Como que está sendo a minha responsabilidade? Ou eu não tenho responsabilidade nenhuma? É isso que vai provar para nós quem vai chegar no céu. Você viu? Ele diz, porque isso daí vai mostrar para nós o caminho do céu. Porque isso vai refletir a fidelidade a Deus. Porque eu mal para ele. Isso indica que eu vou ter muito com ele. Agora, se eu não me comprometo com nada, será que realmente eu estou temendo dele, de te respeitar? Será que eu estou me separando do mundo e realmente vivendo para ele? A fidelidade, ela vai gerar temor, vai gerar santidade, vai gerar responsabilidade na minha vida. Agora, para a gente finalizar, eu vou fazer uma atividade. Olha só, saco. Só. Pega aqui. Olha, eu sempre pensar que estava em pé. Está em pé, né? Agora faz o sol. Não, pode falar. Nossa vida é como esse saco. Quase tinha ficado em pé. Esse saco ele não vai, ele só ia ficar em pé porque nós estávamos segurando ele. Vai permanecer. Tem que ele de areia, coisa que ele possa realmente encher. Ele representa a nossa vida. Muitas vezes na nossa vida, naquele momento de fidelidade a Deus, nós vamos estar em pé por estar segurando em nós. Alguém está dando apoio, pregador, irmã, irmão, e aí vai mostrar
mostrar agora quem somos. Né? Agora, como que podemos permanecer cheios, sendo fiéis a Deus? Você precisa, eu preciso, para continuarmos na caminhada cristã nossa. Ou seja, como esse saco estava vazio, ele não ficava em pé. Assim somos nós. Para nós ficarmos em pé, nós temos que estar cheios de Deus. Se nós não estivermos cheios de Deus, nós vamos cair. As pessoas vão nos segurar por um tempo. Eu vou ter que agora, com a minha fé, revelar que fidelidade é a minha diante de Deus. É eu andando com Ele. Para isso, eu preciso estar cheio dele na minha vida. Aí vai acontecer aquilo que fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quer ganhar a coroa da vida? Eu quero. Eu sei que você também quer. Então vamos nos encher de Deus. Amém.